Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo de número 18. Amém. Versículos de 9 até o versículo de número 14. Amém? Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Quando a palavra do Senhor nos diz assim, Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Senhor Deus e Pai Celestial, nós precisamos neste momento da Tua ajuda, Pai. Que a iluminação, Pai, dos altos céus, ó Deus, que a ação do Teu Espírito Santo, Pai, possa nos conduzir, ó Deus, na exposição desse texto, Pai. E que nós sejamos todos igualmente edificados, amadurecidos e aprimorados em nossa fé. É assim que nós te oramos de maneira grata, porque o fazemos em o nome santo do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu diria para vocês na manhã de hoje que nós continuamos a falar a respeito de oração. Aqui nós temos diante de nós uma parábola, mas a parábola, ela vai falar a respeito também de oração, que tem sido a nossa ênfase nos últimos tempos. Eu diria para você que eu escolhi intencionalmente esse texto, obviamente, e principalmente escolhi também o Evangelho de Lucas para esta manhã, porque o Evangelho de Lucas, por Lucas ser médico, ele tem minúcias, ele percebe detalhes, e isso tudo nos ajuda a compreender melhor o que Deus quer nos ensinar através destes poucos versículos que estão à nossa frente. Eu diria para você também inicialmente que nesta página o Senhor Jesus vai trabalhar um assunto muito importante para a nossa espiritualidade. Dentro desse contexto, ele vai falar sobre justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé. Vocês sabem que, para nós protestantes, é a salvação somente pela fé. Sola fide, somente pela fé. Ao passo que a Igreja Romana, por exemplo, ela coaduna a fé com as obras. Para nós, não. Para nós, as obras são o fruto necessário, produzido por aquele que nasceu de novo, aquele que é nova criatura. Pelo fato dele ter sido salvo, alcançado por Cristo, é por esse motivo, tendo agora uma nova natureza, um novo coração, ele é capaz de produzir boas obras, porque nós fomos predestinados por Deus para andar e viver em boas obras. E quando a gente olha para o texto, para esta parábola, a gente percebe logo no versículo de número 9, veja comigo o versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos
E aqui vem uma explicação importante. Quem são esses, ou quem eram esses que confiavam em si mesmos? Eram justamente os egressos da seita dos fariseus, ou que ainda eram do grupo dos fariseus. Algumas pessoas que eram da seita farisaica passaram a servir Jesus Cristo também. E eles tinham uma certa dificuldade nesse ponto, sabe? Em não ser autocentrado, e não confiar na sua justiça própria, e não assumir uma postura de ser referência para todos. Então, o texto diz que ele propôs uma parábola para trazer uma lição àqueles que confiavam em si mesmos. Então, é um grupo específico que ele quer trazer orientações. E vamos ver o que isso tem a ver comigo e contigo na manhã de hoje. E por que eles agiam assim? Por que eles eram assim? Porque eles se consideravam justos. Eles achavam que eles já haviam alcançado um padrão elevado, que eles eram as melhores pessoas. Eu não posso negar a vocês que, de fato, esses homens fariseus, eles eram pessoas muito sérias, muito meticulosas naquilo que eles faziam para Deus. Tanto que, se você abrir em Mateus capítulo 5, versículo de número 20, o texto vai nos dizer: se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nenhum de nós entrará no reino de Deus. Então, eles eram pessoas meticulosas, aplicadas, dedicadas, o que significa dizer que nós também, como cristãos, eleitos de Deus, não podemos ser desleixados em nossa conduta, em nossa postura, de maneira alguma, mas nunca incorrendo no erro de acreditar que a salvação será obtida por mérito próprio, por nossa conduta tão concentrada na palavra, numa obediência estrita. Não, a salvação é obra única e exclusiva de Deus. Uma vez Deus nos salvando, nós passamos agora a cooperar. Depois da salvação obtida, passamos a cooperar e a produzir obras que sejam agradáveis a Deus. Então, colocando a coisa no seu devido lugar para que possamos entender. E aí o texto diz, porque eles se consideravam justos, mas eles vão além de se considerarem justos, eles fazem mais. Eles incorrem no erro de desprezar as demais pessoas. Olha que coisa. E é esse o cuidado que nós precisamos ter, olhar para dentro de nós, falar, meu Deus, que eu não seja maculado pela arrogância, por achar que eu sou mais do que as outras pessoas. Isso serve para todos nós, que tenhamos um olhar humilde, que nós possamos olhar para nós entendendo que precisamos caminhar na dependência do Senhor, ligados a Ele, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele que faz com que a gente não caia. E eles desprezavam os outros. E diante dessa cena, diante daquilo que Jesus havia identificado, Jesus vai contar uma parábola para trazer lições, para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava querendo ensinar. E aí o texto vai nos apresentar dois homens que tinham um objetivo, e o seu objetivo era um objetivo nobre. Veja o que o texto diz, eles subiram ao templo com o desejo, com o propósito de orar a Deus. Então, o que eles fizeram, tinha uma motivação boa, orar a Deus, maravilha, que coisa boa. E eles subiram ao templo com o propósito de orar. Uma prática devocional a oração. Mas só que um era fariseu e o outro era publicano. E aí eu preciso explicar a você, embora muitos já saibam, que o fariseu, ele era membro de um grupo religioso que privava por uma obediência muito rigorosa à lei. Eles eram assim. Por outro lado, os publicanos, eles eram pessoas que trabalhavam a serviço de Roma. Eles eram coletores de impostos. Como se eles hoje trabalhassem, por exemplo, na Receita Federal, sabe? Então, se você
imaginasse a cena, alguém que trabalha para uma nação inimiga, que recolhe impostos, que fica com a sua parte e repassa o restante para o império dominador, que era o Império Romano. Obviamente, essa pessoa não era muito bem quista pelas pessoas do seu país. Então, o povo olhava para o publicano com um olhar meio esquisito, meio de soslaio, com um olhar também de desconfiança, porque eles, em vários momentos, obtinham recursos através da extorsão, da violência. Então, obviamente, eles não eram queridos pelo seu próprio povo. Então, esses dois homens subiram ao templo com o objetivo de orar. Um já era religioso mesmo, mas o outro não. O outro era um publicano. O outro era uma pessoa daquelas que você fala assim, ué, eu nunca imaginei que esse meu vizinho viesse à igreja. E um dia você se surpreende com ele dentro do culto, assistindo ao culto e chorando, com os olhos cheios de lágrimas, ouvindo a palavra, cantando os louvores, e você fala, meu Deus, que cena é essa? E aí o texto prossegue nos dizendo o seguinte, versículo 11. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? O texto quer expressar que a sua oração era, na verdade, o quê? Um solilóquio, porque Deus não estava ouvindo. Ele estava falando com ele mesmo. Não era propriamente uma oração. Ele pensava que era uma oração, mas não era uma oração de verdade. E aí o texto diz assim para nós, ele orava de si para si mesmo da seguinte forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Então veja comigo, irmãos, que ele faz uma oração e na sua oração ele não pede perdão, ele não confessa os seus pecados, ele não faz nenhum pedido a Deus, porque ele se considerava uma pessoa autossuficiente. Então ele não pede nada a Deus, ele não fala das suas faltas, dos seus erros, dos seus pecados, que seria algo natural. E quando você pensa que já está tudo bem resolvido, que vai parar por aí, ele não para por aí. Ele diz mais, eu não sou como os demais homens. Ele esqueceu de si para agora atacar as pessoas, para falar delas, se esquecendo que ele também era uma pessoa de carne e osso, sujeita a falhas, a erros, pecados. Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros e nem ainda como este publicano. Obviamente, ninguém deve ser o quê? Roubador. Ninguém deve ser injusto. Ninguém deve ser adúltero. Ninguém deve ser nem mesmo alguém que obtenha recursos através de artifícios ilegais, como era o caso dos publicanos em muitas oportunidades. E quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que ele se considerava uma autorreferência, sabe? Aquela pessoa que fala assim, ó, ninguém sabe mais sobre esse assunto do que eu. Isso me faz lembrar uma história de um amigo que queria encontrar um palestrante para falar em sua igreja sobre humildade. E ele conversando com outro colega, ele disse para o colega, meu amigo, rapaz, eu preciso encontrar um palestrante que fale sobre humildade, que eu quero fazer uma palestra lá na igreja com esse palestrante. Você conhece alguém que fale sobre humildade? E aí o seu amigo virou-se para ele e falou assim, você está diante dele. Não existe uma autoridade maior sobre esse assunto do que eu. Ninguém tem mais propriedade para falar sobre humildade do que eu. Ou seja, ele já perdeu o posto de alguém humilde, né? Porque já estava se considerando de antemão. E aí, meus amados, quando a gente fica pensando nessas coisas, a gente tem que falar assim, meu Deus, me poupa disso. Que eu nunca incorra no mesmo pecado, no mesmo erro, porque eu sei que nós estamos sujeitos. E aí, irmãos, quando nós olhamos para isso tudo, a gente percebe que o fariseu estava profundamente
equivocado, embora sendo ele um religioso. Embora sendo um homem que dominasse a lei, que conhecesse a palavra. E no versículo de número 12, o texto vai dizer: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. 2 coisas importantes aqui, irmãos, para vocês verem como esse homem religioso, ele foi tão extremado que ele estava indo para além daquilo que a lei exigia da pessoa, do cristão, vamos trazendo para o dia de hoje, né? Lá no caso para o judeu da época. Quando a gente olha, o texto fala que ele jejuava 2 vezes por quê? Por semana. E a lei mosaica exigia apenas que se jejuasse 1 vez por ano. No famoso dia que vocês devem conhecer, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Então, era uma única vez. Não precisava mais do que isso. Era o que a lei exigia do religioso, da pessoa que fosse do povo de Israel. Apenas uma vez. Obviamente, a lei não proibia que você espontaneamente jejuasse outros dias, se assim o quisesse. Mas o problema era que eles estabeleceram uma regra nos dias de Jesus que ia para além da própria lei. Era algo paralelo, era uma lei oral que caminhava conjuntamente. E eles criaram esse sistema extremamente pesado e legalista para que as pessoas seguissem. Então, em vez de jejuar uma vez só, eles jejuavam 2 vezes por semana. E para piorar, o texto nos fala então, veja comigo, o texto nos diz, parte final do versículo 12, e dou o dízimo de tudo quanto? E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí vem a questão. Mateus 23 nos diz: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas que negligenciavam os princípios mais importantes da lei de Deus. Depois você leia Mateus 23. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eles eram tão meticulosos, tão religiosos, que eles davam o dízimo daquilo que a lei não exigia que fosse dado. Está entendendo? A lei não exigia que isso fosse dado, dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas eles davam o dízimo também. Pastor, ilustra melhor isso para nós. Como é que seria isso nos dias de hoje? Imagine que você, para que eu pudesse me aprimorar mais nos meus estudos de teologia, você chegasse com um livro, um calhamaço para mim aqui de presente. Você sabe que pastor gosta de livro, né? E você diz: pastor, é para o senhor, com todo carinho, é um presente para o senhor. Meu irmão, que maravilha, que obra espetacular, que livro maravilhoso. E eu perguntasse a ele: deixa eu te perguntar uma coisa, quanto foi que custou? Seria uma pergunta estranha, ou pior ainda, se ao me despedir dele eu entrasse na internet, colocasse lá no Google e encontrasse o valor do livro, e eu pegasse 10% e entregasse o valor no gasofilácio. Faz sentido isso? Mas eles pensavam dessa maneira. Eles iam para a lei, para além do que a lei exigia. Em contrapartida, tem aqueles que não são afeitos a cumprir os princípios claros da palavra de Deus. Dentre eles, a contribuição. Tem gente que não tem ainda esse entendimento. Mas aqui, no caso, eles eram extremamente rigorosos. E quem costuma ser muito rigoroso consigo, geralmente é o quê? Rigoroso com o próximo. Eu diria até mais. Se você é rigoroso com você, você é perverso com o outro.
você não perdoa, você é implacável em relação a outra pessoa. Então Jesus, na história que Jesus conta, ele descreve como era o religioso. E mais uma vez, Jesus vai colocar como exemplo para nós aquele que, aos olhos de todos, não seria uma pessoa com uma conduta exemplar. Entendeu? É o que Jesus vai fazer. Então nós verificamos que a sua oração era uma oração autocentrada. Era aquele tipo de oração que a gente costuma dizer que é uma oração que não passa do teto. Ele está falando com ele mesmo. Ele não está falando com Deus essas coisas. Uma oração destituída de quê? De piedade, pedido de perdão, de petições. Nada disso ele fez na sua oração. Ele apenas desferiu golpes contra aquele que estava ali, também buscando a Deus em oração, mas que tinha, obviamente, uma vida equivocada, como os publicanos costumeiramente viviam. E quando nós passamos ao versículo de número 13, o texto vai dizer assim: o publicano estando em pé. Mas observe, irmãos, que aqui tem um detalhe, uma minúcia. Longe. Ou seja, é longe que ele estava. Ele estava no pátio externo, no pátio exterior, mas ele estava longe. Ele não tinha coragem de se aproximar muito. Eu sou impuro, eu sou pecador, eu estou todo errado, eu fiz tanta coisa equivocada que eu não posso estar muito perto, não, eu tenho que ficar distante. Ele está longe. E o texto diz mais: não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. O seu convencimento de pecado era tal que ele não se arrogava, ele estava humilde, ele estava contrito, ele tinha consciência das suas faltas, dos seus pecados, quem sabe até dos seus crimes. Por isso ele está longe, por isso ele não tem coragem de olhar para os céus e fazer a oração, mas ele se encontra cabisbaixo. E o texto nos diz então, mas ele batia no peito. E sabe por que ele batia no peito, meus irmãos? Ele batia no peito porque ele sabia de onde provinha o seu problema, qual era a raiz, qual era a dificuldade, qual era o centro da sua problemática. Era justamente o quê? Era o seu peito, era o coração. O seu coração era um coração de pecador e ele precisava ser transformado, ele precisava de Deus. Essa consciência agora repousava sobre a vida do publicano. E ele queria viver de forma diferente, e era por isso que ele estava ali. É a história que Jesus nos conta. Então o texto diz assim, que ele batia no peito, como quem reconhecia que dali provinha a raiz dos seus males, da sua conduta, dos seus pecados. E ele diz assim: "Se propício a mim, pecador." Enquanto o outro se arrogava, se achava justo, esse aqui não. Esse aqui ele reconhece que ele é um pecador e que ele precisa de Deus. Ele era um pecador e ele precisava de Deus. Então veja nessa passagem uma diferença muito grande entre o comportamento daquele que era fariseu, de quem se esperava muita coisa, uma vida bonita, e por outro lado, aquele que era publicano, aquele que ninguém esperava nada demais, mas ele, tocado por Deus, ele reconhece a sua necessidade e o seu estado de pecaminosidade. Quando alguém chega a esta posição, quando alguém age assim, é óbvio que o Espírito Santo já tocou nesse coração, já tocou nessa vida, para que ela pudesse reconhecer o seu estado de penúria e de precariedade. Eu não sei se nós não temos um pouco do fariseu e se nós não temos um pouco também do publicano. Talvez nós tenhamos um pouco de cada coisa. Talvez nós
precisemos falar com Deus na manhã de hoje, falar: Deus, me perdoa, porque em alguns momentos eu penso que já sei o caminho, que eu já sei quem é quem, que eu acho que eu já cheguei lá, que eu estou indo muito bem. Talvez eu esteja igual esse judeu, fariseu, que pensava mais ou menos assim: Deus, relembre comigo a oração que ele fez. Deus, eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, porque eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, então eu sou tão bom que o Senhor só tem uma coisa a fazer: me salvar, porque eu sou bom demais. Deus, o Senhor deve estar muito feliz com esse seu servo aqui, porque ele é maravilhoso, ele não falha, ele não tem erro, ele é perfeito. Quando, na verdade, nem mesmo o eleito, nem mesmo o transformado pelo Espírito Santo, nem mesmo aquele que começou uma nova vida em Cristo, ele pode se olhar dessa forma. Ele tem que se olhar sempre como alguém que depende do Senhor para caminhar bem. Ele não pode ter um olhar julgador, mas deve ter, antes de qualquer coisa, um olhar misericordioso para ajudar e para levantar aquele que se encontra caído, trazer esperança, trazer de fato um impulsionamento para que essas pessoas elas possam também caminhar bem. Nós não podemos jamais nos esquecer que nós também estávamos outrora extraviados, e foi o Senhor Jesus Cristo que nos encontrou, que nos salvou e que nos perdoou. Amém? E o versículo 14, para finalizar: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E na manhã de hoje, nós estamos aqui para nos humilhar, para nos colocar diante do Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo o nosso desejo de andar em piedade, em santidade. Nós queremos viver essa qualidade de vida, mas nós precisamos de Deus, porque só Ele pode nos conduzir dessa forma, porque nós conhecemos ainda esse resquício do velho homem que está dentro de nós, e que, se nós bobearmos, nos leva, nos conduz para distante da vontade, dos valores e dos princípios de Deus. Vamos orar neste momento, vamos nos preparar para a Santa Ceia em oração, dizendo a você que, se você é membro de alguma igreja evangélica, que tenha Jesus como Senhor e Salvador, que tenha a Bíblia como a única regra de fé e prática, você é nosso irmão e você pode participar conosco. Se você não estiver também em disciplina na sua igreja, também você pode participar da Santa Ceia conosco aqui. Amém? Vamos nos colocar diante do Senhor, vamos reservar alguns instantes de oração silenciosa.